para a vida dela e assim cumprir a soberana vocação para a qual o Senhor te chamou. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar e declarar, a palavra de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos entrar no nosso momento da palavra e vamos participar, do momento da Santa Ceia do Senhor. Aqui em Lagoinha nós cremos, numa declaração profética sobre nós, na onde nós declaramos que a palavra de Deus ela está acima de nós. Nós declaramos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós vivemos por essa palavra, nós pregamos esta palavra. Se necessário for, chegará o dia em que nós morreremos por esta palavra. Nós entendemos que uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, a maior autoridade da igreja não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é qualquer homem que julgue para si algum título, mas é a palavra de Deus. Se tais homens estão submetidos a esta palavra, ali nós reconhecemos que há uma igreja bíblica, que tem compromisso com a palavra de Deus. Amém? Nós não viemos à igreja para ouvir filosofias de homens, pensamentos de homens, qualquer outro conselho de homens. Nós viemos ouvir o conselho eterno, as boas novas do Evangelho, palavra que cura, que transforma, que restaura e que é o poder de Deus para a transformação para todo aquele que crê. Amém? Por isso, crie o hábito de caminhar com a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia, sabe? Medite na palavra de Deus. Ame a sua Bíblia, porque ela que nos traz a vida eterna. Amém? Levante a sua Bíblia e vamos juntos declarar. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça a sua Bíblia. Pai, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez em nosso meio. Obrigado, ó Pai, pela sua gloriosa presença. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Nós já te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós nos reunimos aqui como igreja, Pai, a fim de ouvir a tua voz, a fim, ó Pai, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo nesta cidade, ó Pai, que realmente, ó Pai, o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, caia sobre nós, ó Pai, com um espírito de sabedoria, de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e o Senhor possa, ó Pai, nos fazer entender a soberana vocação para a qual o Senhor nos chamou, ó Pai. Realmente, ó Pai, a tua palavra diz que onde o teu Espírito Santo está, ali há liberdade. Fala ao nosso coração nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa falar de maneira ímpar, de maneira particular, em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, fique à vontade. Dia muito especial, Santa Ceia do Senhor. Quero meditar com os irmãos sobre um tema, a mesa que nos une. E o texto que eu quero te convidar a abrir juntamente comigo está lá em Efésios capítulo 4,
Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16 para um entendimento maior. Efésios capítulo 4. Por esses dias o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito da unidade da igreja, né? Da comunhão que nós temos que ter como igreja, do relacionamento íntimo, mútuo, uns para com os outros. Isso falou muito forte ao meu coração, principalmente em alguns dias atrás, em que eu tive que ministrar um estudo em nosso GC, onde nos fala sobre a importância de congregar, né? De nos reunir como igreja. Então, tenho a oportunidade aí de estar ministrando, né, sobre esse tema, sobre a importância da comunhão, da unidade, do ser igreja, de ser vida na vida de outras pessoas. E aí, me lembrei desse texto, que eu já cheguei a ministrar aqui uma vez, mas essa vez foi reformulado. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração, né? Efésios capítulo 4 vai nos ensinar sobre a unidade do corpo. Acompanhe comigo a leitura do texto e deixe a sua Bíblia aberta, amém? Verso 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Apenas até aí. Meus irmãos, é muito interessante porque nós entendemos que é impossível ser igreja sozinho. Não tem como caminhar sozinho e se dizer igreja. É impossível dizer que está comprometido 100% com Cristo, de que a sua vida está, não, a minha vida é do Senhor, eu tenho compromisso com Cristo, e ao mesmo tempo descompromissado com a igreja.
a conta não fecha, a conta não bate. Por quê? Porque nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Nós somos igreja. E é muito importante que nós entendamos essa responsabilidade de que eu sou igreja sendo vida na vida do meu irmão. O meu irmão é igreja sendo vida na minha vida. E assim nós caminhamos rumo ao mesmo céu, orando ao mesmo Pai, compartilhando o mesmo pão. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero aqui fazer uma breve ilustração de um grande homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo e pastor durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos homens que não se rendeu ao nazismo. Naquela época, basicamente, todas as igrejas protestantes se renderam de uma certa forma ao nazismo, se conciliaram com Hitler e falaram, não, realmente a doutrina é essa. Esse homem não. Esse homem entendeu que o nazismo fazia separação, né? Trazia morte. E ele, mesmo condenado à morte, a história dele, ele foi de fato morto durante o regime nazista, foi perseguido. Esse homem, ele escreveu um livro, né, que chama O Discipulado Custa Tudo. Não me lembro agora exatamente o nome do livro, mas ele foi um dos poucos homens que falou muito sobre discipulado, né? Que a graça, a salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Ele foi um dos poucos homens que se opôs a uma graça barata, né? Ele diz, gente, salvação de fato é pela graça, mas existe um discipulado. O Senhor nos chamou para um discipulado, e o discipulado custa tudo. Há uma entrega, há uma vida para você caminhar, discipular e ser discipulado. Então, durante o regime nazista, esse homem, Bonhoeffer, fundou um seminário subterrâneo. E ali, mais do que formar teólogos, ele discipulava homens para viverem como corpo, como igreja. Ele dizia, Cristo na boca do irmão é mais certo do que Cristo em meu coração. Porque muitas vezes no nosso coração a gente pode se enganar, e o coração do homem é enganoso. Mas o Senhor levanta pessoas para nos corrigir. Por isso Cristo na boca do meu irmão, né, é mais valioso do que Cristo em meu coração. Porque Deus usa pessoas para exortar pessoas. Deus usa pessoas para encorajar pessoas. Deus levanta pessoas para orar por pessoas. É impossível servir a Deus sem servir as pessoas. Então ele entendia que a vida cristã não é solitária. Nós precisamos uns dos outros. E essa é a verdade que nós celebramos na ceia. Um Salvador que nos une como corpo. Por isso o tema da mensagem de hoje é a mesa que nos une. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso. E a comunidade, ela é a comunidade dos santos. Viver em unidade é entender a importância desse tema, porque a igreja, ela não é um coletivo de eus, pessoas que se reúnem para que o seu ego seja satisfeito. A igreja não é um coletivo de eus, na onde fala assim, eu vim aqui para resolver o meu problema, eu vim aqui para eu buscar aquilo que eu preciso do Senhor. A igreja não é um coletivo de eus, de pessoas egocêntricas, que pensam em si mesmas. A igreja, ela é uma comunidade de nós. É pensar no outro, é pensar no seu irmão, é fazer parte do corpo. Por isso, a unidade nos leva à maturidade, né? Porque em Efésios 2, versículo 20 diz, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo
a pedra angular. Por isso, nós vamos entender e explorar, né, esse texto que nós lemos, aonde o apóstolo Paulo nos exorta a viver em unidade como corpo de Cristo. E antes de entrarmos, né, no capítulo 4, vale relembrar, né, qual é o contexto da carta de Efésios. Se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Efésios, uma carta pequena, tem apenas 6 capítulos. O apóstolo Paulo, nos capítulos 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos lembrar, né, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu acho isso maravilhoso quando eu leio lá em Efésios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala: olha, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção que o Senhor nos dá não está em algum recurso material. A bênção do Senhor está em uma pessoa, Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não há nada o que nós podemos pedir ao Senhor, porque Ele já nos deu tudo. Ele nos lembra da nossa redenção, da nossa adoção como filhos, da salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois sois salvos pela graça, por meio da... Isso mesmo, que todo mundo disse junto, né? Por meio da fé. Sois salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. A salvação é pela graça. Ele nos lembra da reconciliação entre judeus e gentios. O mistério da igreja é maravilhoso, irmão. Se você for ler Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, o grande mistério que estava escondido em Deus é a igreja. É a igreja, né? Judeus e gentios foram unidos em um só corpo, a saber, a igreja. E ele destaca a graça de Deus e a nossa identidade, a nossa natureza, o nosso propósito em Cristo Jesus. Ele fala sobre a identidade, sobre a natureza e sobre o propósito da igreja em Cristo Jesus. Com essa base, ele nos chama para viver de maneira digna da nossa vocação. E é interessante porque quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele vai equilibrar, né, teologia com prática, doutrina com prática, com vida. Ser vida na igreja, sair daquilo que você apenas conhece, daquilo que é teoria, à prática, do que é ser igreja na prática, né? Por isso, o apóstolo Paulo começa em algumas versões dizendo: portanto. É interessante, quando o apóstolo Paulo está no capítulo 1, ele ora ao Senhor, pedindo para que os irmãos tenham uma visão aberta. Ele roga ao Pai para que os olhos do entendimento dos irmãos sejam abertos, sejam iluminados, a fim de que eles compreendam a soberana vocação para a qual o Senhor chamou. E aí no capítulo 3 ele faz mais uma oração, só que aí ele ora por uma visão ampliada, né? Pedindo para que os santos, eu vou ler para que os irmãos possam entender melhor, né? No versículo 18, no versículo 16, diz assim: olha, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18 do capítulo 3, a fim de poderes compreender com todos os santos. Olha só que interessante, eu compreendo sozinho, eu compreendo com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nessa oração, o apóstolo Paulo ora para que todos os santos conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Por isso nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. E por isso o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dizendo, portanto, depois que ele fez a oração no capítulo 3, ele inicia o capítulo 4 ligando tudo que ele já tinha dito nos capítulos anteriores. É um elo de ligação. Se do capítulo 1 ao capítulo 3 o apóstolo Paulo nos ensina, sobre os aspectos subjetivos da igreja, sobre a questão da interioridade da igreja, sobre bênçãos espirituais em Cristo, sobre a oração pela sabedoria e revelação, sobre a salvação pela graça, sobre a unidade em Cristo, sobre o mistério do evangelho revelado, sobre a oração pela compreensão do amor de Cristo. Ele termina o capítulo 3 rogando ao Senhor e começa o capítulo 4, o capítulo que nós lemos, rogando a nós perante a igreja. Note, nas orações anteriores, ele ora ao Senhor pela igreja. No capítulo 4, ele roga à igreja perante ao Senhor. Por quê? Porque agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar a colocar em prática tudo aquilo que ele já nos ensinou nos capítulos anteriores, nos ensinando o que é ser igreja. Porque o que nós cremos determina como vivemos. O apóstolo Paulo lançou o fundamento, dizendo que a nossa unidade, ela tem 3 aspectos. A unidade da igreja, ela tem 3 aspectos. O aspecto pactual, ou seja, nós temos uma mesma aliança. E hoje, num dia de Santa Ceia do Senhor, nós renovamos a nossa aliança para com o Senhor, como igreja. Um memorial, anunciando a morte do Senhor, até que Ele volte. A nossa união, ela tem também um aspecto fraternal. Nós temos a mesma natureza, temos a mesma identidade, mesmo propósito, mesma essência. A nossa unidade, ela também tem um aspecto estrutural. Nós temos o mesmo corpo, vivificado pelo mesmo Espírito. Por isso, a importância da igreja viver em unidade. Nós temos uma aliança pactual, nós temos uma aliança fraternal, mesmo Pai. Nós temos uma aliança estrutural, somos um corpo, vivificado pelo mesmo Espírito. Agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar como igreja deve manifestar a realidade de quem ela é. E aí o apóstolo Paulo diz, do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 3: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo suplica à igreja que andemos à altura da vocação que recebemos. Andamos como? Em humildade, em mansidão, longanimidade, esforço intencional para manter a unidade do Espírito. Unidade não é uniformidade, porque ninguém é igual ao outro. Temos as nossas diferenças, mas a diversidade cresce na unidade, não fora dela. Um só coração, disposto a caminhar junto. Note, nós fomos chamados para preservar a unidade pelo vínculo da paz. A igreja não criou a unidade. A unidade, quem criou foi o Senhor.
Porque de eternidade a eternidade o Senhor já vivia a unidade. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele já vivia a unidade em si. Muitos acreditam, irmãos, que Deus criou o homem para que o homem pudesse se relacionar com Ele, como se Deus fosse alguém carente. Eu vou criar alguém para que possa se relacionar comigo, porque eu não tenho relacionamento. Eu necessito de alguém que me adore, eu necessito de alguém para se relacionar comigo. A Bíblia nos mostra um Deus autossuficiente em si mesmo. Deus não tinha necessidade alguma de criar o homem. Deus cria o homem para o louvor da sua glória. Dá a ele o livre-arbítrio, né? E nós já conhecemos a história, tem a queda, nem enfim, o pecado entra no mundo, mas a Bíblia diz que Deus já tinha preparado o cordeiro desde a fundação do mundo. Alguns pregam, não, Deus tinha um plano B. Jesus nunca foi o plano B, irmão, nem plano A. O cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Deus já sabia, já tinha tudo planejado. Mas tudo o que Ele fez foi para o louvor de sua glória. O que nós precisamos entender é, se você não se relacionar com Deus, se você não adorar a Deus, se você não buscar a igreja, você é que está fadado à condenação eterna. Deus continua sendo Deus. Os anjos o adoram 24 horas por dia. Deus não tem necessidade de ter relacionamento com o homem. Mas nós dependemos de Deus. Nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia. E nós reconhecemos que Deus, pela sua grande misericórdia, Ele, porque Ele quis, Ele foi atrás do homem, Ele chamou o homem, Ele resolveu se sacrificar, se entregar. Isso é amor. O texto chave de toda a Bíblia é João 3, capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Nenhuma religião do mundo pode explicar isso, porque toda religião vai ensinar o que o homem pode fazer para se achegar a Deus, o que o homem tem que fazer para ser aceito por Deus, enquanto Deus foi atrás do homem e oferece a salvação, está aberta para ele, né, a chance da salvação. A gente está, né, naquilo que nós chamamos, né, no período da graça. Então aquele que dá crédito ao Evangelho é salvo, porque reconhece a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso é amor. E aí o apóstolo Paulo nos chama a viver de maneira digna da nossa vocação. O apóstolo Paulo nos ensina o que é ser igreja, viver em humildade, em mansidão, em paciência, em amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade, porque o Senhor criou a unidade para que nós a conservássemos. Segundo um estudo feito por um pastor chamado Felipe Bartoszewski, ele diz: imagine que o apóstolo Paulo ele gasta 3 capítulos inteiros para nos ensinar o que é ser igreja. E aí do capítulo 4 em diante, ele vai nos ensinar a colocar em prática sobre o peso de uma única orientação: vivam de maneira digna da vossa vocação. Aí eu pergunto para você, o que é viver de maneira digna da nossa vocação? Como o apóstolo Paulo gasta 3 capítulos inteiros para ensinar o que é a igreja, e aí no capítulo 4 ele simplesmente fala, olha, vivam de maneira digna da vossa vocação. Ele reúne tudo o que ele diz no peso de uma única orientação. O ensinamento que nós aprendemos é viver de maneira digna da
da nossa vocação já não é uma simples questão do que eu posso ou não posso fazer, sabe? Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso ouvir música secular? Eu posso... Não sei, irmão, porque as pessoas pensam que pastor é pai, né? Meu filho chama Arthur. Para ele eu digo, pode ou não pode fazer. Para a igreja, para homens e mulheres que têm o Espírito Santo e conhecem a palavra de Deus, no muito, um conselho bíblico. Mas todos nós temos responsabilidades para com o Senhor, e não é uma simples questão do que eu posso, o que eu não posso fazer, porque muitos até querem se eximir da responsabilidade do que é essa igreja. Não, eu fiz porque o pastor falou que pode. Não, eu não fiz porque o pastor falou que não pode. Existem pessoas que até para tirar férias, irmão, pergunta para o pastor. E existem pastores autoritários, glória a Deus que essa não é a nossa realidade, que diz, não, irmão, você não vai tirar férias em tal data não, porque você não vai servir na igreja. Existe. E o pior, que existe. Pessoas que estão, infelizmente, né, debaixo de uma autoridade autoritária, né? Infelizmente existe. Por isso nós, como igreja maduras, precisamos entender que o que deve orientar as nossas decisões é entender o que Cristo fez por nós e viver como resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Um teólogo chamado Francis Folker diz que o dever cristão deriva diretamente do débito indizível de gratidão que ele tem por tudo aquilo que recebeu em Cristo. O nosso dever cristão deriva diretamente do débito indizível de gratidão que nós temos por tudo aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. Isso muda a nossa maneira de pensar, irmãos. Muitos acreditam que não estão em débito com Cristo Jesus. Muito pelo contrário, estão em crédito. E eu coloquei Deus na parede. Se Deus não fizer assim, não fizer assado... Quem já ouviu isso? Não, porque comigo é assim, irmão. Eu sou Tomé. Não colocar o dedo na ferida, eu não vou crer. Muitos debaixo dessa teologia machucam Jesus. Imagina, irmão, só imagine, né? Jesus ressurreto aparece para Tomé, aqui Tomé, ela aqui, ó, a ferida aberta, o cara teve que colocar o dedo lá para crer, e sem entender que estava machucando Jesus. Jesus diz, olha, porque você viu, porque você tocou, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós precisamos entender que como discípulos de Jesus, nós estamos em débito indizível com Jesus. Ele morreu por nós, em nosso lugar. Morreu uma morte que era nossa, pagou pelos nossos pecados. Isso é um débito indizível. Logo, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu ando para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu sirvo a igreja para a glória de Deus. Eu caminho, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E baseado nisso, você pensa, olha, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Se não for, que louvor há nisso? Por isso nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Segundo ensinamento, pensar nisso também nos leva a uma grande e poderosa lição. Muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa fragilidade nos aspectos morais, nos aspectos éticos, relacionais, não está relacionada à nossa fraqueza. Muitas vezes a nossa fragilidade,
a nossa debilidade nos aspectos morais, éticos e relacionais. Não está relacionado pela nossa fraqueza. Que a Bíblia diz que o Senhor aperfeiçoa a sua graça na nossa fraqueza. Portanto, a nossa debilidade não está relacionada à nossa fraqueza, mas sim à nossa cegueira. Porque nós não andamos conforme aquilo que nós entendemos. Porque uma vez que você enxerga com clareza, uma vez que você entende com clareza, você anda de maneira digna da vocação que foi chamado. Quando você entende, quando você abre os seus olhos, para aquilo que o Senhor te chamou e você entende a palavra dele, de fato, você começa a caminhar com clareza. E lâmpada para os nossos pés é a palavra. Como caminhar com clareza? Não se relacionando com a palavra. Como entender aquilo que o Senhor tem para nós? Se não gastar tempo com a palavra. Como viver uma vida digna da soberana vocação, sem se relacionar com a palavra de Deus? A falta de entendimento, a cegueira que nos faz, muitas vezes ter uma vida aquém daquilo que o Senhor nos chamou. Não porque somos fracos, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas é muitas vezes por não entender, por não ter clareza. Porque quando entendemos, quando temos clareza, quando enxergamos para onde estamos caminhando, aí nós vamos nos empenhar, nos aplicar, nos dedicar, nos esforçar a viver de maneira digna da soberana vocação para a qual o Senhor nos chamou. Isso é entender que precisamos viver de maneira digna da vocação para a qual o Senhor nos chamou. A base da unidade, ela é espiritual. Capítulo 4, agora dos versos 4 ao versículo 6. Nós acabamos de ler do verso 1 ao verso 3. Agora vamos ler do 4 ao 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. A unidade é fundamentada na Trindade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A ceia nos relembra que somos um com Cristo e um com os irmãos. A unidade não é uma sugestão para a igreja. A unidade não é algo opcional para a igreja. A unidade é um mandamento para o povo de Deus. Devemos nos esforçar para manter, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois somos um só corpo em Cristo. Não criadores da unidade, mas guardiões. Os crentes não são chamados para criar a unidade, pois ela já foi estabelecida por Deus, mas nós somos chamados para preservar a unidade. O nosso papel é preservar aquilo que Deus já fez. Agora, o que cabe para nós, irmãos, é esforço intencional. Sabe? Realmente nós damos a devida atenção ao viver em unidade? Sabe? Você não está caminhando na rua e simplesmente cai na mesa, na casa do seu irmão para ter um momento com ele lá de comunhão. Não tem como, não existe isso. Exige intencionalidade da nossa parte. Precisamos combinar, precisamos agendar, mas assim, precisamos dar valor a esse tempo em que nós precisamos estar na mesa juntos. Sabe, a gente vive dias, irmãos, em que tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho
tantos afazeres, eu não tenho tempo para ter um momento de mesa com os meus irmãos, para ser ensinado, para ser exortado, para orar junto, para aprender. Não tem, não. Você acha que você vai crescer sendo igreja, negligenciando um princípio tão básico, que é a unidade? É basilar para nós, não é opcional. Meu irmão, até para você ser santo, você é santificado no corpo. Sabe, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando fala, olha, não deixei-vos de congregar, ali está falando, ó, é nossa missão admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros. Existe a santificação pessoal, que só você pode fazer por você, mas existe a santificação no corpo, que o irmão vai olhar para você e falar, ó, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar nessa área aí que você tem dificuldade, viu? Nós estamos aqui, nós vamos crescer junto. Eu já sofri esse mesmo pecado que você está vivendo, mas eu estou aqui para te ajudar, para caminhar junto. É impossível você achar que vai ser igreja sem se relacionar, sem ser vida na vida do seu irmão. E isso requer de nós intencionalidade, é empenhar, é ter tempo de comunhão intencional. Sabe, esse dom da unidade revela Cristo em nós, porque a unidade entre o povo de Deus é materializada, manifestada pela união de Cristo e a igreja. É impossível dizer, irmão, que eu tenho inimizade com meu irmão João Paulo e dizer que eu estou unido com Cristo Jesus, no mesmo Cristo que ele está unido. Impossível. É impossível, não. Eu caminho com Jesus, mas não vou caminhar junto com o meu irmão João Paulo, não. Por quê? Porque não bate, não dá certo. E aí o meu irmão é unido em Cristo, e eu também sou unido em Cristo, mas nós não caminhamos juntos? Impossível isso, irmão. Não existe isso. É necessário termos unidade, porque a união de Cristo e a igreja é algo subjetivo, é algo que ninguém vê. Cristo é unido com a igreja, mas isso fica assim, ó, você não vê Cristo unido com a igreja, mas a união dos irmãos revela Cristo na igreja. A união dos irmãos revela Cristo nessa terra. A união de Cristo e a igreja manifesta a unidade entre a igreja. Sabendo que a união com Cristo resulta em unidade com os irmãos, podemos afirmar que união que não resulta em unidade não é união. Se eu digo que tem união com o meu irmão, mas não vive em unidade com o meu irmão, não é união de verdade. Como caminharemos para o mesmo céu, professamos uma mesma fé e não vivemos em unidade? Não vivemos em comunhão? Não amamos uns aos outros? Tim Keller, um grande teólogo, diz: quando a igreja está funcionando como deveria, seus membros amam uns aos outros, servem uns aos outros, carregam as cargas uns dos outros, isso cria uma comunidade atraente que aponta para a realidade da presença de Cristo entre nós. Olha que maravilhoso isso, irmão. A presença de Cristo é manifesta no nosso meio quando nós vivemos unidade. John Stott diz: a unidade da igreja é uma prova visível da reconciliação operada por Cristo. Ele argumenta que a unidade dos crentes é uma evidência do poder transformador do Evangelho e uma manifestação do corpo de Cristo na terra. Quer ver Cristo manifestado na terra? Isso é evidenciado pela unidade da igreja. Por isso, irmãos, por isso, muitas pessoas talvez não se entregam a Jesus, porque o exemplo de igreja que elas têm é, aquela igreja ali só tem irmão que fala mal um do outro, ali só tem irmão que é panelinha, é facções, ali tem um grupinho, né, que anda junto aqui, sabe? O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Porque existem partidarismos,
Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E a classe, né? Eu sou de Cristo. Partidarismo. É nessa igreja que os irmãos lá de fora vão olhar e falar, naquela igreja ali, não entra não, irmão, ali só tem discórdia, ali a língua queima, ali tem uma irmã lá que fala da vida dos outros, mais do que... Isso é ser igreja? Por isso a nossa responsabilidade, irmãos, de viver em unidade, de maneira digna da vocação para a qual o Senhor nos chamou. Porque Cristo só vai ser revelado ao mundo através da unidade da igreja. Charles Spurgeon, salvo engano, que diz uma frase, né? É a nossa... É a nossa... É a nossa diferença com o mundo, não a semelhança, que atrai os pecadores. É a nossa diferença com o mundo, não a semelhança, que atrai os pecadores a Cristo. Qual é a diferença com o mundo? O mundo vive em desunião. O mundo vive em brigas, em guerras, em dissensões, em contendas. A igreja não. Essa que deve ser a diferença da igreja. É você olhar para o seu irmão e falar, não, se o meu irmão está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Se o meu irmão precisa de algo, eu vou estender a mão. Uma vez durante o seminário Crescer, que eu indico muito, o Adriano falou uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa vier, chegar perto de você para falar mal da vida de outra pessoa, você fala, irmão, me fale de você. O que você fala de você? Porque falar do outro é fácil demais, né? Apontar os erros do outro é fácil demais. Mas quando é para falar de você, aí você não quer não, né? Aí você é blindado, né? A grande questão é, nós como líderes, né? Quando chegar, qualquer fofoca, qualquer coisa, isso tem que morrer em você. Não, opa, meu irmão, vamos resolver? Vamos resolver? Nós somos igreja ou somos facções, partidarismo, qualquer outra coisa que não é igreja? Precisamos resolver como igreja, resolver o problema, chamar o irmão, sabe? Não é estabelecer a falsa paz, não, é estabelecer a paz. Vamos orar, vamos colocar um ponto final. Nós precisamos entender que fomos chamados para viver unidade, porque a comunhão não é opcional, ela é essencial para a igreja. Atos 2, como nós lemos aqui, do versículo 42 ao 47, eles perseveravam na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Amar uns aos outros é encorajar uns aos outros. É se reunir, é viver junto, é caminhar junto. Cristão isolado é uma contradição. O Novo Testamento não conhece cristãos fora da comunhão da igreja. Nós precisamos caminhar em unidade, em comunhão. Você conhece os irmãos da sua igreja? Quem são as pessoas que caminham com você? Você discipula alguém? Você é discipulado por alguém? Quem você encoraja? Quem você permite que caminhe ao seu lado? Discipulado é vida na vida. Jesus, quando ele viveu com os discípulos, Jesus andou com eles, Jesus corrigiu eles, Jesus ensinava eles, Jesus comia com eles. Isso é discipulado, vida na vida. Tim Keller diz: o evangelho cria uma nova comunidade, não apenas indivíduos salvos. Isso é fantástico, né, irmãos? O evangelho cria uma nova comunidade. Uma nova comunidade significa uma nova família, e família impacta em sociedade. Não é apenas indivíduos salvos. Essa comunidade é o lugar
onde o discipulado acontece. John Stott diz: o cristão isolado é uma contradição. Por quê? Porque não existe cristão fora da comunhão da igreja. Pergunta para nós: nós estamos investindo nosso tempo em pessoas? A quem nós estamos discipulando? Quem nós estamos convidando para andar mais perto de nós, para que Cristo seja revelado em nós e através de nós? Porque isso é marca de uma igreja que ama. Isso é marca de uma igreja que entendeu o que é viver o Evangelho. Por isso, nessa noite, numa noite de renovar a nossa aliança com o Senhor, numa noite em que Jesus, na noite em que foi traído, lavou os pés dos discípulos, incluindo aquele que o trairia. Porque muitas vezes, irmãos, nós fomos chamados também para lavar os pés do nosso inimigo. Porque amar quem nos ama, como diz a Bíblia, né? Eu vou orar nisso. Isso até os fariseus fazem. Quero ver amar quem te persegue. Quero ver abençoar quem te amaldiçoa. Quero ver estender a mão para aquele que te negou. Isso é viver o Evangelho. Isto é caminhar em unidade. Examine seu comportamento. Avalie se a sua vida está refletindo as virtudes da humildade, da mansidão, da paciência, do amor. Pergunte se você está promovendo a paz, se você é o ministro de reconciliação, a qual todos nós fomos chamados, todos nós fomos feitos ministros da reconciliação. Fomos chamados para promover a paz. Invista em relacionamentos, dedique tempo, esforço para construir relacionamentos fortes, saudáveis. E aqui ainda abro um parênteses. Você participa de algum GC? GC na nossa igreja, pequenos grupos, que acontece toda quinta-feira, nos lares. Porque nós entendemos que igreja é se reunir no templo e nos lares. Como faziam a igreja primitiva. Você participa de um GC? Você acompanha o seu irmão? Você tem gastado o seu tempo, sabe, em orar pelo seu irmão, em ser mão, né? Em ser vida na vida do seu irmão, sendo alguém que realmente vai impactar a vida dele? Você tem gastado esse tempo? Valorize a comunhão. Lembre-se que fomos chamados para viver em comunhão. Ore pela unidade. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação individual, mas é a chamada para a transformação comunitária. A verdadeira unidade e maturidade espiritual só são alcançadas quando reconhecemos a nossa dependência absoluta de Jesus Cristo e nos submetemos ao seu senhorio. Sabe que essa mensagem num dia tão especial como a Santa Ceia do Senhor nos possa fazer relembrar, né, de que o Senhor, sendo rei, se fez servo, sendo rico, se fez pobre, saiu do seu reino de luz para vir nos buscar no império de trevas. Que a gente possa se lembrar do exemplo de Jesus. E para finalizar, vou contar aqui uma breve história de um grande herói da fé chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, um missionário na China e fundador da missão do interior da China, um país que não aceita o Evangelho. Ele era conhecido por sua ousadia na pregação, mas também por sua profunda humildade e amor pelos irmãos, independente da origem, cultura ou posição social. Certa noite, enquanto a missão crescia,
mais missionários europeus se uniam à causa, houve uma celebração da ceia com todos os líderes da missão. Antes do culto, notaram que os sapatos de um dos servos chineses estavam rasgados e sujos, e muitos evitaram sentar-se perto dele, constrangidos. Quando Hudson Taylor entrou no salão, não fez discurso algum. Ele foi direto até aquele irmão, ajoelhou-se, retirou os seus sapatos, trouxe um par novo que havia comprado e colocou em seus pés e disse: ninguém deve andar sozinho, descalço, na família de Cristo. Depois disso, ele lavou os pés do servo, e todos os missionários ficaram em silêncio, quebrantados. Mais tarde, naquele culto de ceia, Hudson disse: a ceia começa quando entendemos que o corpo de Cristo não tem superiores ou inferiores, apenas irmãos lavados pelo mesmo sangue. Na ceia, não somos líderes nem servos, somos todos discípulos ao redor da mesma mesa, com os pés lavados por Cristo, calçando a mesma graça. Por isso, entre nós, irmãos, não há aquele que é superior, aquele que é inferior. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Coloque-se de pé, a gente louvar e orar pelos elementos da ceia. Sabe, o momento da ceia é um momento de relembrarmos a nossa comunhão, a nossa unidade como corpo. Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai por meio do sangue de Cristo Jesus, para que não houvesse acepção de pessoas, mas que movidos por um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, mesmo coração, todos nós pudéssemos relembrar do sacrifício feito na cruz do Calvário e anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. A melhor forma de viver de maneira digna daquilo que o Senhor fez por nós é vivendo uns pelos outros, é morrendo uns pelos outros, é se sacrificando uns pelos outros, é entendendo que ser igreja é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, entendendo que ser igreja é servir a Deus, servindo as pessoas, amando as pessoas, se entregando pelas pessoas, servindo uns aos outros. Esse é o amor que o Senhor espera de nós, derramado por seu Espírito Santo em cada coração. Antes de louvarmos, vamos orar pelos elementos da ceia. E assim, durante o louvor, a gente vai entregar o suco de uva que simboliza o sangue do nosso Senhor, e o pão que simboliza o corpo de Cristo rasgado na cruz. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui está os elementos da Santa Ceia do Senhor. Que nessa noite, ó Pai, a gente, debaixo dessa palavra, dessa instrução, a gente tenha entendimento, ó Pai, que o Senhor pagou um alto preço por nós. O Senhor morreu a nossa morte, morreu pelos nossos pecados, e não há outra maneira de viver, ó Pai, a não ser em resposta daquilo que o Senhor fez na nossa vida, nos entregando ao Senhor e nos entregando ao nosso próximo, celebrando a unidade, celebrando a comunhão, vivendo, ó Pai, uns pelos outros,
entendendo, ó Pai, que a união da igreja revela o corpo de Cristo nessa terra. A união da igreja é que vai de fato mostrar ao mundo que Cristo reina nessa terra, mesmo em um tempo de guerra, mesmo em um tempo de apatia, mesmo em um tempo, ó Pai, aonde o egoísmo impera. Nós como igreja declaramos que a unidade vencerá, que o amor de Cristo derramado em nosso coração é maior do que o egoísmo que impera nesse mundo caído, para que as pessoas vejam a igreja, vejam que a igreja é luz em meio à escuridão, vejam que a igreja é sal nesse tempo, ó Pai, que ninguém ama ninguém, onde o amor, ó Pai, tem se dissipado, que as pessoas possam olhar para a igreja, ver Cristo revelado nessa terra e glorificar ao Pai que está nos céus. Nós oramos e consagramos os elementos da ceia, o suco de uva, que representa, ó Pai, o sangue vertido na cruz do Calvário, o pão, ó Pai, que representa o seu corpo rasgado e moído naquela cruz, para que nós tivéssemos acesso, plena comunhão com Deus. Agora, pois, justificados por meio do sangue de Cristo Jesus, temos comunhão com Deus. Os ministros podem servir a ceia. Vamos louvar ao Senhor, para que juntos possamos olhar uns pelos outros, possamos orar uns pelos outros, possamos declarar uns para os outros: meu irmão, eu estou aqui ao seu lado, vamos caminhar junto. No que você precisar, conte comigo. Nós somos uma família, um só corpo, temos um só coração. Aleluia.
Sabe, irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é passar por essa terra sem o entendimento de que nós estamos aqui para marcar a vida de outras pessoas. Tenha o entendimento de que você pode ser um desigrejado dentro da igreja. Se você vem ao culto, você bate ponto, mas não se relaciona com ninguém, não é vida na vida de ninguém, não vive unidade com ninguém, você é um desigrejado dentro da igreja. Nós fomos chamados para viver em unidade, admoestar uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, que a nossa estadia nessa terra não seja vã, mas que o Senhor ache o nosso coração disposto a nos entregar pelos outros. Que o meu irmão não passe pela minha vida sem ser tocado por aquilo que o Senhor me deu para abençoar a vida dele. Que o Senhor não passe, que a nossa vida não passe por essa terra sem propósito, sem entendimento, porque os nossos frutos, aquilo que o Senhor te criou para ser e fazer, é para abençoar o outro, porque a árvore não pode consumir o próprio fruto, mas aquilo que o Senhor tem na sua vida é para abençoar a minha, e vice-versa. Que esse entendimento seja arraigado em nosso coração, que nós estejamos de fato ligados à videira com esse entendimento, a fim, com esse entendimento, abençoar mutuamente uns aos outros e viver o sacerdócio de todos os santos, como o Senhor nos chamou para fazer. Vamos juntos, como igreja, pegar o suco de uva e o pão, que simboliza o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E nesse momento, irmãos, antes de tomar a ceia, Santa Ceia do Senhor, não é para quem merece, é para quem precisa. Todos nós precisamos e carecemos do Senhor em nossas vidas, porque não há digno entre nós, não há digno. A nossa dignidade mora na consciência da nossa indignidade de participar desse momento. Ninguém é digno de tomar a Santa Ceia do Senhor, mas pela graça de Deus, nós podemos participar desse momento. Que o seu coração, que você possa orar ao Senhor, examinar a si mesmo. Se tiver que pedir perdão para o seu irmão, saia daqui, peça perdão, conserte com quem tenha que consertar. Enquanto você está caminhando com ele, procure o seu irmão, procure ser vida na vida do seu irmão. Saia daqui com esse entendimento de que vai abençoar pessoas, de que vai cumprir o propósito para que o Senhor te chamou, e assim cumprir a soberana vocação que o Senhor te chamou. Todos juntos peguemos o pão e vamos juntos comer o pão que simboliza o corpo de Cristo. Peguemos o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que nos redime de todo pecado, que nos limpa, que nos purifica, que nos justifica. Como igreja, em união uns com os outros, tomemos o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. Amigos de Deus.
Antes de encerrarmos esse lindo momento, quero encerrar com um convite, o melhor convite, que nós podemos receber. Se tem alguém em nosso meio que ainda não vive essa unidade, que está caminhando sozinho, nós não fomos chamados para caminhar sozinho, mas se você está caminhando sozinho, se já caminhou com o corpo, mas se afastou, por algum motivo foi ferido enquanto caminhava, esse é o momento que você tem de reatar ao corpo de Cristo, viver essa unidade, se entregar ao Senhor. Esse é o momento para você. Existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou deseja reatar os laços com o Senhor? Existe alguém em nosso meio? Estamos em casa? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre salvação, é hoje que ela nos chama. Tem alguém que deseja entregar a sua vida? Estamos em casa? Glória a Deus por isso. Que aquilo que faltou falar, o Espírito Santo possa completar em cada coração. É somente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que abre os nossos olhos, que traz arrependimento ao nosso coração. Que realmente o Espírito Santo possa geminar essa palavra em nosso coração, a fim de gerar frutos para a glória de Deus. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Pai, por esse culto, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós tivemos de uma vez mais adorar ao Senhor, renovar a nossa aliança, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor volte, para buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, que vive a unidade bíblica, que vive a comunhão, que preza pelo relacionamento. Nós oramos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse culto, por esse momento. Eu oro, ó Pai, para que cada irmão seja enviado como missionário para onde for, para sua casa, para o seu trabalho, para a faculdade, para onde quer que for, ó Pai, que ele possa ser um missionário, levando o evangelho das boas novas, entendendo, ó Pai, que ele está aqui para abençoar os irmãos, para ser abençoado e para viver, ó Pai, relacionamento com os irmãos, participando do corpo de Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse entendimento e por essa palavra. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe.